Bom dia, queridíssimos alunos do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Henrique e em parceria com a professora Virgínia, vamos fazer a gravação da introdução do conteúdo sobre vitaminas. Vitaminas, componentes orgânicos, tá? Compostos orgânicos, ou seja, tem cadeias de carbono, é uma molécula complexa e é extremamente necessária ao nosso organismo. Por quê? Porque ela vai afetar, pessoal, em diversas funções, como até mesmo como funções neurológicas, certo? Nós temos alguns tipos de vitaminas. Quando a gente pega aqui e observa esse fluxograma das vitaminas, vamos perceber o seguinte: existem vitaminas, certo? Elas são compostos orgânicos que não são sintetizados pelo organismo humano, ou seja, nós precisamos buscar na alimentação. Existem dois grupos, que são as lipossolúveis, aquelas que vão se dissolver em lipídios, e as hidrossolúveis, que vão se dissolver na água, né? Que vão ter uma reação com a água. Olha só, as lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Então eu tenho um macete aí para vocês, né? São as vitaminas que a gente pode chamar de queda, tudo bem? Vitamina K, E, D, A, queda são as vitaminas lipossolúveis. As hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B, ou seja, que começam com a letra B. B1, B3, B9, B12, todas essas vitaminas do complexo B e a vitamina C, elas são hidrossolúveis, tudo bem? E quase não são armazenadas no organismo, pois acabam diluindo-se na água, né? Porque tem uma grande afinidade com a água. Vamos analisar algumas coisas. As vitaminas lipossolúveis, elas são armazenadas no tecido adiposo. Tem uma difícil excreção, geralmente ela fica armazenada no organismo, então tem que ter um cuidado muito grande com a ingestão dessas vitaminas aqui, porque o excesso pode levar a uma hipervitaminose, conforme nós vamos comentar, ok? Aqui está o exemplozinho, né? E olha só, nós temos a origem dessas vitaminas lipossolúveis, tanto animais quanto de origem vegetal, certo? As vitaminas hidrossolúveis, elas, ao contrário das lipossolúveis, têm uma fácil excreção. Facilmente você elimina do organismo. A carência dessas vitaminas, como você elimina muito fácil, pode gerar uma carência, pode gerar um déficit dessa vitamina no seu organismo. E aí, pessoal, quando causa esse problema, nessa falta, causa a avitaminose. Professor, existe também avitaminose das vitaminas lipossolúveis? Sim, algumas vitaminas lipossolúveis, quando tem falta no organismo, pode gerar uma avitaminose, conforme nós vamos estudar, certo? Essas vitaminas, elas servem para o bom funcionamento do nosso metabolismo, para o bem-estar físico e mental, certo? Vamos lá então. Vitaminas são nutrientes reguladores das funções fisiológicas. É uma substância orgânica que não é produzida por uma determinada espécie, no caso o ser humano, e que é necessária em pequenas quantidades para manter o bom funcionamento do organismo. Não é porque agora a gente sabe que as vitaminas são importantes para o nosso corpo que a gente vai lá e vai ingerir uma quantidade extremamente alta. Até porque, se você ingerir uma quantidade muito alta de vitaminas hidrossolúveis, você vai eliminar através da sua urina, o seu corpo vai eliminar. E as outras lipossolúveis vão acabar se aderindo ao tecido adiposo e vão ficar acumuladas no seu organismo. Então tem que ter todo um cuidado, todo um balanço, né? Todo um equilíbrio quando se trata da ingestão de vitaminas e outros compostos, conforme nós já comentamos. Vamos lá? A descoberta das vitaminas. Pessoal, na época das grandes navegações, quando os marinheiros eles iam para os mares, a alimentação deles era baseada em biscoitos e carne salgada, tá? Então era uma alimentação muito pobre em nutrientes. Como eles não tinham, eles ficavam muito tempo nos mares e como eles não tinham como armazenar frutas, verduras, legumes, eles acabavam levando biscoitos e carne, certo? Só que, com algumas semanas, alguns marinheiros começaram a apresentar alguns sintomas, tais como fraqueza,
hemorragias, né, sangramento da gengiva, certo? E até chegar a um ponto em que essas hemorragias eram tão grandes que levavam esses marinheiros à morte, tá? Aí então, o que que aconteceu? Eles começaram a perceber que muitos marinheiros estavam morrendo, estavam sofrendo com esses sintomas, certo? Então, poucos dias em terra firme, o que que eles perceberam? Que os marinheiros que sobreviveram, que chegaram em terra firme, poucos dias que eles se alimentaram de frutas e verduras frescas, principalmente as frutas cítricas, tais como a laranja e o limão, eles rapidamente ficavam bons. Os sintomas rapidamente desapareciam, certo? Já começou aí uma percepção da existência das vitaminas. Além do mais, outra doença muito falada, que é o beriberi, né? É uma doença, pessoal, que significa não posso, né? Por isso que tem essa repetição. O que que acontece? Era uma doença muito comum em navios chineses e japoneses, certo? As pessoas tinham essa doença, beriberi, tá? Que significa não posso. Por quê? Era uma fraqueza tão grande, sentiam uma fraqueza para se levantar, que, assim, eles não conseguiam realizar nenhuma atividade. Por quê? Há um enfraquecimento da musculatura que pode levar a uma paralisia total do organismo, inclusive uma paralisia neurológica, o que pode levar ao óbito também. Então, começou a perceber que esses alimentos que eram levados, somente carne, biscoitos, não eram suficientes. E essa doença beriberi, né, que significa não posso, ela é prevenida de forma muito simples pela ingestão de vegetais, carnes, leites, arroz, alimentos que contêm a vitamina B1, ou também conhecida como tiamina, certo? Agora, analisando aqui, pessoal, aquele quadro dos marinheiros, quando eles tinham muita fraqueza, hemorragias, né, sangramentos na gengiva, é um quadro de uma doença muito comum chamada de escorbuto. O escorbuto, pessoal, é uma doença que é causada pela falta da vitamina C. A vitamina C, que é hidrossolúvel, certo? Que reage com a água. Na falta dela, tem sangramentos nasais e nas gengivas, certo? Então, tem problemas sérios que podem levar ao óbito. O que que é interessante? A ingestão de laranja e limão, ou seja, frutas cítricas. E aí, na época, o pessoal percebeu que quando os marinheiros chegavam em terra e se alimentavam dessas frutas cítricas, acabavam que os sintomas começavam a desaparecer. Então, houve uma lei da Marinha Inglesa obrigando a ingestão dessas frutas, obrigando a ingestão da laranja, do limão e de outras frutas cítricas. Por quê? Porque o escorbuto, essa doença que afetou os marinheiros, né, conhecida como a doença dos marinheiros, era simplesmente pela falta da vitamina C, ou também conhecido como ácido ascórbico, ok? Agora vamos lá. De onde vem esse termo vitamina, né? De onde surgiu? Como assim? Por que vitamina? Galera, a vitamina B1 ou tiamina, que na falta dela causa o beriberi, lembra lá aquele não posso? Que tem uma fraqueza muito grande do organismo, na musculatura, a pessoa fica bem debilitada. Essa vitamina, ela é uma substância do grupo amina. Tá? O que que é o grupo amina? É aquele agrupamento onde tem um átomo de nitrogênio e dois átomos de hidrogênio. A gente lembra lá, né, das proteínas. Lembram que é um grupo que compõe os aminoácidos? Então, essa vitamina é desse grupo das aminas e evita o beriberi. E ela era chamada na época de amina vital. Era um grupo amina e era extremamente vital para poder não atingir os marinheiros ali chineses e japoneses. Então, mais tarde foram descobrindo substâncias nutricionais, né, outras vitaminas, que em pequenas quantidades eram necessárias ao organismo, mas que não eram aminas, que não eram formadas por esse agrupamento de um átomo de nitrogênio com dois átomos de hidrogênio. Então, como começou com esse termo amina vital,
o termo vitamina já estava consagrado e o uso foi mantido para todas as outras vitaminas que existem hoje, certo? Fontes de vitaminas. Pessoal, por mais que as pessoas às vezes podem virar a cara um pouquinho, fonte de vitamina é ali nos alimentos vegetais, certo? Verduras, legumes, frutas, tá? Carne, leite, ovos. A fonte de vitamina, as fontes são muito variadas, ok? Então, uma alimentação balanceada, uma alimentação em que vai envolver vegetais, frutas, alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, geralmente acaba suprindo o organismo com a quantidade ideal dessas vitaminas. Mas pode acontecer de ter um desbalanceamento, nada que um diagnóstico de um endocrinologista vai falar qual é o tipo de vitamina que está fazendo e você possa fazer uma suplementação vitamínica, certo? Você pode tomar vitamina em cápsula. Tem gente que fala que vitamina se compra na feira, não na farmácia. Por quê? Porque muitos alimentos, né, vendidos nas feiras são riquíssimos em vitaminas, mas em alguns casos é necessário a suplementação com essas vitaminas compradas na farmácia. Mas muito cuidado. Às vezes você compra essas vitaminas achando que tomar ela demais vai ser muito bom para o seu organismo e você acaba jogando dinheiro fora. Como assim, professor? Lembram das vitaminas hidrossolúveis? Então, elas são necessárias em pequenas quantidades. Se você pega e toma em grande quantidade, todo dia, uma grande quantidade ali sintética, né, que você comprou na farmácia, simplesmente vai reagir com a água e vai ser eliminada do seu corpo. Então tem que ter muito cuidado com isso, certo? Fica aí a dica. Então, pessoal, as vitaminas podem ser classificadas em hidrossolúveis, aquelas que reagem, né, que têm uma afinidade com a água. Geralmente, elas são de origem vegetal, exceto a vitamina B12, conforme nós vamos comentar nas aulas ao vivo. Dissolvem-se na água e geralmente não são armazenadas pelo organismo, tá? Elas não ficam armazenadas, o excesso é eliminado pela urina. Então, a ingestão diária é necessária uma alimentação balanceada. Quais são essas vitaminas? A vitamina C, ou também chamada de ácido ascórbico, e todas as vitaminas do complexo B. B1, B3, B5, B9, B12, todas que começam com essa letra B, do complexo B, junto com a vitamina C, formam as vitaminas hidrossolúveis, ok? Olha só, para vocês terem aí uma ideia, tá? Que a gente vai comentar nas nossas aulas ao vivo. As vitaminas hidrossolúveis B1, B2, B3, B6, B11, B12 e a vitamina C, ok? Não se preocupem com essa parte agora que a gente vai trabalhar nas aulas ao vivo. E nós temos, galerinha, as vitaminas lipossolúveis. Quem são essas vitaminas lipossolúveis? Eu comentei lá no início. São 4. É a vitamina A, D, E e a vitamina K. Para poder lembrar e ficar assim, ó, fresco na cabeça de vocês. Lembra do nosso macete? Queda, tá? K-E-D-A. Essas 4 vitaminas, elas são, pessoal, geralmente de origem animal. Elas vão se dissolver nos lipídios, só que tem uma seguinte questão. O excesso dessas vitaminas podem ficar armazenado no tecido adiposo e no fígado, comprometendo a função hepática, tá? Então pode causar problemas no futuro que são chamados de hipervitaminose, que aí nós temos o excesso de vitaminas. Enquanto as hidrossolúveis são eliminadas facilmente, aqui o excesso dessas vitaminas lipossolúveis acaba sendo retido pelo organismo e não são necessárias diariamente por serem acumuladas. Então tem que ter esse cuidado, certo? Aqui só para vocês terem uma noção, quais são as vitaminas, né? Vitamina A, D, E e K. E aí tem os outros nomes que elas podem ser chamados. Nós vamos trabalhar nas aulas ao vivo. Pessoal, essa foi a nossa aula de introdução aqui às vitaminas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, bons estudos!